Boa noite a todos. Com muita alegria, muita satisfação, gratidão a Deus por mais essa oportunidade que a Casa de Emmanuel nos dá de estudarmos, de nos aprofundarmos nessa doutrina tão maravilhosa que tanto nos ajuda, nos dá as ferramentas para a nossa evolução. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Vamos entrar hoje no capítulo 158. Nossa irmã Selminha, é você mesmo que vai fazer, né, Selminha? Sim, sim. Então, a Selminha vai fazer, vai nos guiar pelo estudo da noite de hoje. Então, convido você também. Mas o João pode fazer a prece, João? Eu sei que você não deu tempo, né? Você teve os seus compromissos. Teve o seu irmãozinho também que desencarnou, né? Aproveito para te dar os pêsames, né? Pelo nosso irmão que fez a passagem, mas desejando a ele toda essa luz, né? Que essa luz desse estudo também vá para o nosso irmãozinho, amigo do João, a qual ele compareceu hoje. E convido então a fazer a nossa prece de abertura. Tá bom. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer por mais essa oportunidade que nós estamos tendo de aprendermos um pouco dos ensinos do nosso Mestre Irmão Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. A qualidade amiga esteja conosco. Então, vamos ao nosso estudo. Bom, capítulo 158 do Caminho, Verdade e Vida fala sobre o batismo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Isso está em Atos, capítulo 19, versículo 5. Essa parte aí é interessante, também vou deixar falar mais na frente, porque ela se repete aqui, lá mais à frente da dissertação do Emmanuel, para a gente poder comentar sobre isso, tá? E se alguém tiver algo a falar, então vou dar uma continuidade. Eu acho interessante a gente fazer o comentário por item. Eu sei que você está comandando o estudo, mas, assim, como eu tenho sempre falado, a gente tem muita dificuldade com o Velho e com o Novo Testamento. Então, assim, a gente trazer um pouquinho mais ao pé da letra, vamos dizer assim, os comentários pertinentes, mesmo que isso vai ser colocado no meio do estudo, porque realmente vai se repetir, mas é legal a gente abordar um pouco a respeito disso, né? Primeiro, falar que Atos, quem escreve é Lucas. A gente tem que trazer isso primeiro, né? Então, a gente já tem esse conhecimento. Eu, inclusive, já até falei aqui a respeito disso. E quando ele fala, né? E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, quando a gente vai lá em Atos e vai buscar essa passagem, quem dita essa passagem ali muito é Paulo. Ele que está dentro desse texto aí que fala, e os que ouviram foram batizados. Aí eu achei interessante, Selma, por isso que eu gostaria de abordar, porque ele faz esse comentário, né? Eu até fiz um resuminho para a gente poder comentar. Então, eu coloquei assim, essa passagem descreve quando Paulo vai para Éfeso. Éfeso hoje é Turquia. Encontra alguns discípulos e pergunta se receberam o Espírito Santo. Seu Honório Abreu, que é uma outra personalidade que eu sempre cito através desse livro aqui, que hoje vai ficar mais difícil de mostrar, que é a Luz Imperecível, ele fala desse Espírito Santo, que são os espíritos superiores. São espíritos, né? Essa pleiade de espíritos superiores, por isso que é dado como Espírito Santo.
Então, ele diz aqui, né? Pergunta se receber o Espírito Santo, porque receber o mergulho de João. Então, a gente tem que entender mergulho de João, né? João Batista. E essa palavra batismo, ela tem uma origem grega, né? Que é do verbo baptizo. Uhum. E a própria palavra batismo quer dizer mergulhar. Uhum. Então, dentro dessa fala de Paulo, quando ele diz, porque receber o mergulho de João. Então, receber o quê? Esse batismo que é o mergulho em água. E interessante, isso eu estudei com Haroldo, ele fala que os hebreus, eles faziam esse mergulho e ele fazia o batismo em água corrente. Isso. Né? E essa água corrente é chamada por eles água viva. Então, toda vez que a gente tiver nos evangelhos a palavra água viva, é porque é uma água corrente. Eu achei bem interessante, por isso que estou trazendo. Tá? E aí, o que eu vou terminar aí para você continuar seu estudo? Aí Paulo vai, impõe as mãos, eles começam a falar em outras línguas, né? E Paulo diariamente dialogava com essas pessoas que estavam ali diante deles, né? E aqui no texto diz que são 12 varões, né? E ele dialogava diariamente numa escola, tinha um nome de Tirano. E essa escola ela foi fundada por Paulo. E essa escola tinha o objetivo de preparar homens para a obra de evangelização. Então, achei bem interessante esse contexto todo para a gente abordar esse mergulho que a gente vê em João Batista, um mergulho, né, de purificação, e a gente vai entender que a Igreja Católica ela vai trazer, né, esse batismo totalmente diferente, que é uma cópia desse original de João Batista, mas não tem nada a ver com aquele início lá desse batismo, tá? Que é essa purificação através dessa água corrente. É isso que eu gostaria de deixar aqui anotado, tá, gente? Tá certo. Alguém mais? Então, vamos continuar aqui. Então, nos vários departamentos da atividade cristã, em todos os tempos, surgem controvérsias relativamente aos problemas do batismo na fé. O sacerdócio criou para isso cerimoniais e sacramentos. Há batismos de recém-natos na Igreja Romana. Em outros centros evangélicos, há batismo de pessoas adultas. No entanto, poderia analisar devidamente o assunto, extraindo melhores ilações com a ascendência da lógica. A renovação espiritual não se verificará tão só com o fato de se aplicar mais água ou menos água, ou com a circunstância de processar-se a solenidade exterior nessa ou naquela idade física do candidato. Quer dizer, aqui está falando o que até a Júlia também citou sobre desse sacerdócio, né, ele que criou os cerimoniais. A Igreja Católica, que se iniciou, vamos dizer assim, muito tempo depois, séculos depois de João Batista, né, não foi a Igreja Católica que criou o batismo, como já existia o povo hebreu, já fazia o batismo antes, e João Batista veio, né, o Batista, até por causa desse ritual que ele fazia, né, do batismo com as pessoas nas águas do Rio Jordão. Então, ele fala aqui do batismo de recém-natos na Igreja Romana, Católica. E os evangélicos, eles usam o batismo já com as pessoas adultas, né, que é essa que eles colocam como uma conversão. Né? Eu acho até que os evangélicos eles estão até mais próximos do que realmente exemplifica o que seria o batismo, né? Porque o batismo é essa questão não é
para purificar uma alma. Eles falam assim, a criança tem que ser batizada porque senão ela é pagã. Não vai ficar sendo pagão, aquela coisa toda, né? Então, aí você não quer que a criança fique no limbo, aí batiza para purificar. Vamos lá, uma criança, a gente sabe que são espíritos imortais, que já tem uma história, né? Está lá aquele milenar, né? Mas é um ser ali, naquele momento, ele não tem pecado. Ele é uma criança, tem a pureza, a inocência infantil. Então, por que você vai batizar para purificar um ser que já nasceu puro? Né? Quer dizer, não faz muito sentido. Na verdade, não é para ser puro, mas é para renovação. O batismo, na simbologia dele, vamos dizer assim, seria na questão da modificação, da renovação do ser. Né? E, com relação ao paganismo, que fala que não tem relação com o batismo também, que as pessoas falam pagãs, porque os pagãos, vamos dizer assim, da época, como eles citam, eles tinham a crença politeísta. Né? Então, quem adota o politeísmo, eles se diziam pagãos, porque não era cristão. O cristianismo é monoteísta, mas o monoteísmo não é também não é só do cristianismo, porque tem outros, o islamismo também é monoteísta, né? E outras religiões são monoteístas e não são cristãos, não tem nada a ver com o cristianismo. Então, quer dizer, essa história também do paganismo não tem muito sentido com relação da questão do batismo de uma criança, vamos dizer assim, tá? Então, isso teve aquela modificação. O problema é que a Igreja Católica ela se fixou muito nos rituais, né? Sempre aquela questão dos exteriores, dos rituais, e sem entender e sem passar a essência daquele ritual que significa realmente esse batismo, não é? Alguém quer acrescentar algo? Vera, quer falar primeiro? Alguém levantou a mão? Eu vou falar. Tá. Mas não sei, a Vera acho que tinha sinalizado antes. Quer falar, Vera? Não, pode falar, Júlia. Não, antes, quando a Selminha começou a falar, a Vera fez assim com o braço. Eu achei que ela ia falar, por isso que agora, quando a Selminha parou, eu pensei que ela estava já na vez, por isso que eu não ia falar agora. Pode falar. Então, essa parte aí que a Selma traz agora para a gente, desses rituais, né, que essa simbologia, né, desses ritos, e como se os rituais, né, se essa forma exterior fosse a mais importante, né? E a gente sabe, né, nós, pelo menos nós espíritas, que como Kardec traz, né, nós temos que ter essa fé raciocinada. Então, essa fé raciocinada, dentro desse entendimento, desse mergulho que a gente já falou a respeito de João Batista, né, e aonde lá Paulo falava, não só para os judeus, mas também para os gentios, a gente sabe que essa parte desse mergulho, hoje, com o entendimento da doutrina dos espíritos, a gente sabe que esse mergulho é interno, é para dentro, não é mais mergulho externo em água, nem corrente, como lá os judeus, nem em outras crenças que ainda acham esses rituais importantes. A gente não vai julgar quando as outras vertentes religiosas têm esse simbolismo com o batismo. Mas nós entendemos, dentro da doutrina, que esse batismo é o batismo do mergulho interno, é o ir para dentro, para que a gente possa realmente fazer a nossa modificação moral, né? Porque o Cristo não vai, ou melhor, né? Vamos colocar aí,
Deus, nosso Pai, na grandiosidade desse amor, ele não vai fazer diferenciações daquele que foi ou não batizado. Né? Isso a gente já tem certeza que isso não existe mais. Então, a igreja, ela vem 400 anos depois e o batismo vem muito além de 400 anos. Mas aí a gente sabe que, por conveniência, tem todos esses rituais. Aí eu vou pegar um texto aqui pequeno de Leon Denis, que está lá no livro Cristianismo e Espiritismo. Leon Denis diz assim para a gente, ó, os primeiros apóstolos se limitavam a ensinar a paternidade de Deus e a fraternidade humana. Eles demonstravam a necessidade da penitência, isto é, da reparação dos nossos erros. Essa purificação era simbolizada pelo batismo, prática adotada pelos essênios, iniciadores de Jesus, aos quais os apóstolos atribuíam ainda a crença na imortalidade e na ressurreição, isto é, ao retorno da alma à vida espiritual, à vida do espaço. Então, a gente tem que entender que esse mergulho, esse batismo, ele é para que a gente possa fazer essa imersão dentro de nós, para que a gente possa aproveitar a reencarnação conquistando virtudes e valores morais. A importância não mais das aparências, e sim de aquisições, que são as oportunidades desse crescimento que nós já temos no amor, na fraternidade, de aprimoramento para os verdadeiros valores do espírito imortal. E é isso que a doutrina espírita já nos traz e já nos ajuda nessa compreensão. Vera. Rapidinho aqui. Segundo Paulo, ainda falando sobre batismo, o banho de imersão cristão é símbolo de morte e ressurreição em Cristo. Isso. Só isso. Deixa eu falar. Lembrei que os nossos irmãos de outras vertentes espiritualistas trabalham muito com a água, principalmente a água corrente, para essa limpeza espiritual. E é verdade, né? A gente, na hora do banho mesmo, se a gente estiver ali tomando banho, mentalizar, pedir, a gente pode se beneficiar dessa água corrente, passando ali e levando. Só que a gente tem que entender, né, que isso não é um ritual que a gente deva fazer, principalmente como as igrejas colocaram, né, uma vez na vida para dali você estar salvo, né? Então, não é isso. Na verdade, é um ritual que a gente deve fazer todo dia. Todo dia, se a gente pudesse beneficiar da água corrente, quem tem a possibilidade, né? Acredito que aqui, graças a Deus, todos nós temos. Infelizmente, não é toda a população da Terra que tem essa possibilidade de ter um chuveiro, de estar usufruindo dessa água corrente. Mas a importância, sim, da gente, no momento do banho, se concentrar, pedir esse banho espiritual que vem, sim, com a água corrente, carregando essas mazelas do nosso corpo, acumuladas pela nossa imprevidência, né? E outra coisa importante também é essa questão do batismo, como já muito bem colocado pela Júlia, ser só um simbolismo, que o batismo real é aquele que realmente já mergulhou no trabalho do Cristo, que já mergulhou e pratica as palavras do Cristo, né? Esse é o verdadeiro batizado, que inclusive ele pode nunca ter conhecido a Bíblia e ser batizado. Se ele é uma pessoa que de alguma forma, em alguma outra filosofia, ele aprendeu a ser bom, aprendeu a ser caridoso, aprendeu, né, e já traz de outras encarnações essa prática do bem, esse espírito já é batizado porque ele já exatamente já efetuou o mergulho na moral do Cristo.
E, na verdade, o batismo, como tem sido trazido, é uma coisa material, né? Botou a aguinha, pronto, a criança está salva. Não é nada disso, né? Claro que não. Mas é como ficou, né? Na tradição ficou assim. Né? Eu achei esse estudo interessante do batismo, porque ele mostra realmente qual é a função do batismo, né? Não é a cerimônia que a gente está acostumado a ver. E você pensa, mergulha a pessoa na água, molha a cabecinha da criança. Pois é. É tudo simbologia. Bota salzinho, né? Bota salzinho na boca. Que, na verdade, é você viver o que Jesus sempre veio ensinando. Claro. Então, todo dia você se renova, você se batiza. E a Igreja Católica tem uma coisa interessante, porque ela batiza a criança praticamente recém-nascida, né? Porque você tem que batizar, porque se acontecer alguma coisa, a criança vai ficar perdida, não vai para o paraíso. Mas quando chega uma certa idade, você tem que fazer a crisma, que é para você confirmar o seu batismo quando você era bebezinho. Quer dizer, é mais um rito, mais um ritual, mais uma cerimônia criada em cima do assunto. E você fica pensando, por que eu vou me crismar, né? Mas não explica a essência. Aqui é uma simbologia, mas tinha que explicar o porquê de você estar querendo se crismar, para você reafirmar que você é cristão. É verdade. A Igreja Católica acabou virando um monte de rituais. Uma missa cheia de rituais, de abaixa, levanta e joelha, mas não sei o quê. E bota a hóstia, tira. Olha, muitos assim, né? Muito. Aquilo tudo tem um simbolismo, mas acho que o simbolismo não é trabalhado. Né? Mas são os rituais, sim. Seria interessante se eles ensinassem o que aquela simbologia está representando. Exatamente, isso mesmo. Então, você vai lá, toma a hóstia, pronto, tá? Está com os pecados perdoados. Quer dizer, um negócio assim, não tem nada a ver, né? Uhum. O João me fez falar essa frase agora, até um pouco assim esquisita, mas eu acho que cabe bem aqui. Essa confirmação do batismo através da crisma, né? Para você se confirmar cristão. Muitas das vezes, ser cristão sem o Cristo. Se você não faz um mergulho, se você não modifica aqui teus hábitos, né? Se você não faz se você não tem uma vontade de estar realmente nos ensinamentos que a gente já conhece, a gente pode até não seguir, mas a gente já conhece. Pelo menos a gente tem que fazer um esforço para se melhorar. É o que a gente estava conversando essa semana, eu e Vera, né? Então, a gente já tem um conhecimento. O conhecimento já está na cabeça, e ele tem que passar para o coração. Então, esses ritos só mostram para quem está fora. Para Deus, isso não tem importância nenhuma. Não, claro que não. Então, e me lembra muito Paulo, né? Porque quando viraram para Paulo, o julgando por conta de tudo que ele fez no passado, né? Porque aos olhos de muito ele não era um verdadeiro cristão, já que ele foi um perseguidor, o que ele diz para aquelas pessoas, né? Deixo para trás as coisas que ficam e avanço com fé, com coragem, com determinação para as coisas que estão diante de mim. Então, é esse batismo que Paulo fez nele, e é esse batismo que nós precisamos fazer em nós, deixar para trás as coisas que já não servem mais, fazer esse mergulho para que a gente possa conquistar virtudes.
É isso que importa. Então, é um cristão com Cristo. É isso mesmo. Eu estou me lembrando das preces pagas, né? A comunhão é outra coisa. Morre. E ainda a consagração. Olha, Antes do coisa batismo, mais tem a louca, consagração. Preces pagas. Eu acho absurdo isso. É verdade. Não tem nada a ver. No André Luiz, no nosso lar tem uma passagem assim daquela senhora que tinha escravos, né? E ela era bem rigorosa, confessou até que alguns era um rigor tão grande que eles morriam, né, dos açoites no tronco. Mas ela deixou preces pagas para que, quando ela fosse embora, né, da terra, ela fosse amparada, né? As preces ela deixou pagas. E ela se surpreendeu, porque ela foi parar no umbral, ela não entendeu, porque ela pagou preces, como é que ela estava ali no meio do umbral da confusão, né? Ela não entendia. Meu Deus, pelo amor de Deus, que coisa mais louca. Infelizmente, é muito isso, né? Infelizmente, a Igreja Católica, não querendo criticar, né? Porque ela agora também está, acho que, felizmente, atualmente, a Igreja está se transformando, né? Também, né? Claro. Mas, na época, a Igreja ficou muito presa a rituais. Porque isso já existia, a questão dos rituais existia lá desde a época de Abraão e tudo, tinha aquela coisa de rituais de matar animais e tudo. Então, veio trazendo essa coisa de rituais, então as pessoas ficaram muito presas aos ritualismos, às coisas externas, e acabaram, eles não se concentrarem em explicar o porquê daquele ritual, de onde veio, né, tentar entender a essência. Aí você fica no ritual só de aparência, só da parte externa, e esquece, né, do sentido daquilo de fato, né? Infelizmente. Necessário. E decisivo. Decisivo. Exato. Mas ele não esquecer a essência, ele fica só na externa, na casca. Sim. Exatamente. Exatamente. Vou continuar. Determinadas cerimônias materiais, nesse sentido, eram compreensíveis nas épocas recuadas em que foram empregadas. Sabemos que o curso primário, na instrução infantil, necessita de colaboração de figuras para que a memória da criança atravesse os umbrais do conhecimento. Aí é o assunto que que estávamos falando. O ritual era necessário,
né? As cerimônias materiais, que as cerimônias ritualísticas eram necessárias na época, né, em que eram empregadas, né? Até que era uma forma de, vamos dizer assim, de doutrinar as pessoas, né, para ter a compreensão, para seguir aquilo. Então, ele até, esse parágrafo aqui do curso primário da instrução infantil, eu entendi que é como assim, ele está falando da instrução infantil necessita de colaboração de figuras, né, para a memória da criança. Como nós, assim, é o exemplo nosso aqui, que está na infantil, a gente precisa disso, você falou, nós precisamos de rituais, mas importante mais é saber da essência desses rituais, né? Fazemos o ritual por causa da necessidade de se organizar, por causa da necessidade de alguma coisa assim, porque é preciso e tal, tal, tal. Então, mas não se prender às coisas externas, materiais do ritual, não é? Como ele fala aqui. Então, quer dizer, a memória, ela é fundamentada, até ele fala que atravessa os umbrais do conhecimento, para que fixar, né? Então, é mais fácil você memorizar uma coisa visual do que aquela que fica falando no ouvido, não é? Ah, sim. Você vê, porque Jesus falava, mas Jesus exemplificava com ele mesmo, seus atos. Então, era onde ele ensinava mais, onde os profetas mais ensinavam, nas suas ações, para aquilo ficar registrado para quem visse, não é? E não só de falar e falar e falar, não é? Mas deixa a palavra aí para alguém mais quiser falar. Então, eu vou fazer meus comentários. Eu fiz alguns tópicos em cima desse assunto que a Selminha abordou agora, só para aumentar mais a compreensão. Então, eu comecei assim, ó, nosso processo de amadurecimento é compreensível nesse aperfeiçoamento. Por quê? A gente vai se aperfeiçoando, né? A cada vez que a gente reencarna, em que a gente mergulha nessa água lá do útero, né? Então, assim, a gente retorna e a gente vai se aperfeiçoando. Então, aquilo que no passado era interessante, hoje é mais renovada, mais aperfeiçoada, com mais compreensão, porque a gente também tem que entender que a evolução ela não vai dar saltos, né? Então, tipo assim, eu tinha esse entendimento, amanhã eu tenho outro totalmente diferente, muitas pessoas ainda não conseguem. Mesmo que tenha até o estudo, a gente vê muitas pessoas dentro da própria doutrina espírita com simbolismo ainda da Igreja Católica, né? Com muitos rituais ainda da Igreja Católica. Elas só mudaram o nome. Não é mais inferno, é umbral. Então, não é mais céu, é nosso lar, né? Mas então a gente sabe que esse processo de amadurecimento, ele também é lento. E a gente tem que respeitar, até inclusive o entendimento desse Deus, né? A gente tem lá no Livro dos Espíritos que é Deus, não é quem é Deus, é que é Deus, né? Soberanamente bom, justo, mas muita gente ainda pensa num Deus humano, né? Muitos rituais, como a Selma falou, de outras religiões, têm a compreensão de vários deuses. E está tudo certo, né? Porque a gente sabe que nada na evolução dá salto. Agora, a gente também tem que entender sobre essa lei, né, que muitas pessoas, né, têm esses rituais de adoração, são rituais de adoração, né, que também vai na nossa compreensão sendo amadurecida, você já tem um outro entendimento. A gente vê que essa lei de adoração, Kardec traz lá no Livro dos Espíritos, na questão 654, quando ele fala dessa lei de adoração, e eu peguei só uma frase onde que os espíritos responderam: Deus prefere os que os adoram do fundo do coração,
com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal. Então, essa adoração também está dentro de todo esse ritual aí, dessas cerimônias materiais, que já, para a gente, já não serve mais, né? Mas que para outras denominações ainda são importantes. Então, mas isso vai acontecendo, esse amadurecimento, de acordo com a nossa própria evolução, com a nossa volta, né, de novo, né? E porque esses aspectos exteriores, eles vêm sofrendo muitas variadas modificações, mas a gente precisa do tempo também, o tempo de cada um. Mas nós que já estamos dentro da doutrina espírita, aí quando o Vitor fala de rituais dentro da doutrina, esses rituais são dos espiritais, não são que os espíritos ditaram, porque lá em Kardec não tem ritual. A gente pode ler toda a codificação, não tem ritos. O rito são os espíritas. Então, existe a diferença do espírita para os espíritos, que ditaram a codificação. Mas, como eu acabei de falar, ainda é um processo de amadurecimento, e a gente está dentro dele. Isso é verdade. Isso é verdade. Até na psique Desenrolar, né? desenrolar isso não é né? simples, não, porque a gente está muito condicionado também, né? Hein, Doroteia, você que é psicóloga vai entender bem isso, né? Porque até nós, seres humanos, independente de religião, muitos de nós, para conseguir enxergar, para conseguir perceber, por exemplo, o amor do outro, é preciso uma necessidade de coisas externas, né? A pessoa necessita que a pessoa fale, que a pessoa, de alguma forma, exteriorize. E outros não, né? Outras pessoas já têm uma capacidade, assim, de perceber o amor e o carinho que outros têm por ele, mas pelas ações, né? Exatamente percebendo as ações, quem é que realmente está ali na hora que eu preciso, quem é que faz as coisas realmente úteis e importantes, e às vezes aquela pessoa nem é muito de abraçar, de ficar falando nada, mas ela vai lá e faz, né? E aí uns conseguem perceber esse amor nas ações com mais facilidade do que outros, né? Outros dependem mais da exteriorização para conseguir perceber que existe essa ligação, né? Então, e a mesma coisa acontece com a religião, né? Como muitos de nós ainda somos muito imaturos, se não tiver aquela exteriorização, se não tiver aquela assim, eu vou falar até assim, encenação, mas não no mau sentido, não estou querendo dizer que a pessoa está fingindo, não, mas tem que ter uma encenação, né? Ela até pode estar de sentimento também verdadeiro, mas se não tiver uma encenação, se não tiver um ritual ali para exteriorizar, a pessoa não se sente realmente ali adorando, né, ou percebendo esse amor do Cristo. É de cada um, realmente, é da capacidade de cada um de ter essa maturidade, essa percepção. Tanto que é muito comum, né, até desculpa, é muito comum o pessoal preferir o médium, quanto mais o médium dá aquela rebolada mais forte, mais as pessoas querem tomar passe com aquele médium. Porque é a coisa do exterior, né? Se não tiver aquele médium que exterioriza a incorporação, algo assim, aí as pessoas acham que ali é de verdade, né? Ali tem poder. Vamos continuar? Vamos lá, então. Cadê? Janelinha. O Evangelho, porém, nas suas luzes ocultas, faz imensa claridade sobre a questão do batismo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Aí reside a sublime verdade. Vou dar uma pausa aqui. Aí que eu vou falar sobre o que está no início, é exatamente isso. Os que ouviram foram batizados em nome de Jesus.
porque, assim, na representação, os que ouviram, é aqueles que têm olhos de ver, ouvidos de ouvir, é ouvir e entender a mensagem, né? Porque às vezes você escuta, mas não entende. Mas quando ele diz que aqueles que ouviram, foram aqueles que compreenderam a mensagem, esses foram batizados, né? Que ele quer dizer, o que é o batismo nesse sentido, né? Que é aquela imersão na água, mas é aquele que está se renovando, o homem renovado, é aquele que deixa que faz a sua renovação moral e espiritual. Morre o homem velho para nascer um homem novo. Esse é o sentido de ouvir e vivenciar, né, o Cristo, seguir real de fato, e aí sim ser batizado. Tanto é que João Batista, ele fazia isso, tem um texto aqui do Hubert Rodan, é bem interessante, ele falava assim, deixa eu ver aqui uma coisinha, aqui, só um instantinho. É que andou aqui. Ele fala assim, que é necessário converter-se interiormente, quer dizer, ter fé, né? Dar testemunho da conversão exteriormente, quer dizer, é o rito, você se modificar, né? Então, quer dizer, não adianta você só chegar e se jogar na água para que seja purificado. Ele se não se purificar na questão da moral, da alma, ele não adianta nada esse ritual. Ele falava, assim, João, ele entendia o batismo nesse sentido. Aos publicanos lhe pediam o batismo, dizia ele, não exijais mais do que a lei vos mandou. Aos soldados dizia, não pratiqueis violências e contentai-vos com vosso salário. Aos ricos dizia, quem tem 2 túnicas, dê uma a quem tem nenhuma. E quem tem o que comer, dê de comer àquele que não tem. Quer dizer, ele exigia a conversão espiritual, interna, e só depois admitia os candidatos de boa vontade à cerimônia ritual, externa. Quer dizer, então, para fazer o batismo, a pessoa tinha que mostrar que realmente estava ouvindo as palavras do Cristo, né, sentindo a palavra dele, vivenciando as palavras dele, para que realmente fossem batizados. É esse que é o sentido que fala, os que ouviram foram batizados, em nome de Jesus, porque eles realmente ouviram Jesus. Alguém deixa a palavra? Eu vou trazer o Honório Abreu. Seu Honório foi o que mais Haroldo Dutra teve de conhecimento através desse homem. E esse livro aqui, Luz Imperecível, que eu sempre trago, ele coloca aqui, muito texto, mas eu vou tirar só essa parte. Ele colocou assim, ó, no Espiritismo não há batismo, ritual de qualquer espécie. E o que é a reencarnação, senão a imersão do ser nas faixas físicas em que a água é o elemento preponderante? O batismo de João, portanto, cresce em seu simbolismo, apontando àqueles que se dirigiam ao Batista a necessidade de mudança de pensamentos e conceitos para o bem, já que aquela cerimônia significava uma verdadeira reencarnação dentro da própria reencarnação. Uhum. Então, mais à frente a gente vai comentar o restante, mas isso aí é só para a gente pensar. Alguém mais? Não. Vou continuar, então. Finalizando. Então, quando eu falei, a bendita renovação da alma pertence àqueles que ouviram os ensinamentos do Mestre, exercitando-lhes a prática. Muitos recebem notícias do Evangelho todos os dias, mas somente os que ouvem estarão transformados. Então, quer dizer, quando Jesus disse aos seus seguidores, né, os discípulos, para que eles espalhassem a boa nova,
Quer dizer, é para espalhar a mensagem dele, né, que é a renovação moral e espiritual, né, exatamente para isso, para que houvesse essa mudança, né, essa transformação no homem, entendesse realmente as palavras do Cristo e tivesse essa renovação. O batismo é só uma mera cerimônia, né, para confirmação dessa fé, dessa transformação do homem, né? Por isso que Jesus dizia para os seus discípulos isso. E assim eles fizeram, né? Foram pregando para aqueles que quisessem, né, e fazer essa transformação. Que ele dizia assim: quem tiver fé e for batizado será salvo. Né? Então, mas vamos entender, quem tiver fé e for batizado, diz, eu tenho fé, então vou lá, jogo uma água na cabeça, eu estou salva. Não, eu tenho que ter fé e tenho que fazer esse mergulho interior primeiro, antes de fazer o mergulho, né, do batismo exterior. É o mergulho em mim, para me renovar, para eu poder realmente ser salva, digamos assim, não é? Que aquele que não tem fé, que não será salvo, e o que tem fé será e batizado, é a transformação, né? Alguém mais? Então, Selma, essa palavra salvação, né, lá no grego, quer dizer o quê? Quer dizer se livrar de um perigo iminente. Uhum. Então, a gente precisa se livrar de nós mesmos, né? Porque a gente tem muita dificuldade com coisas que já está tão explicada e a gente é teimoso ainda em querer ouvir. Como falou aqui, que ouvem, mas somente os que ouvem estarão transformados. Agora, o que é esse ouvir, né? O ouvir não no sentido mais de escutar, porque Jesus já nos trouxe isso quando ele falou: quem tem ouvidos de ouvir, né, e olhos de ver. Então, esse chamado já foi lá de trás com Jesus. Então, o que a gente pode pensar? A gente precisa gravar na nossa memória as informações, para que a gente possa trazer elas para o coração. Esse ouvir é um acolhimento para um novo modo de ser. É isso que a gente precisa trazer para nós. Ser fiel ao que ouve e aplicar através da prática do evangelho, que a gente ainda está bem distante de fazer essa prática aí com essa luz espiritual. Né? Agora, isso também vai depender de qualquer crença. Mas eu sou isso, eu sou aquilo. Não importa, porque essa luz espiritual você pode estar em qualquer segmento religioso. Isso não tem nenhuma importância, né? Agora, precisamos mergulhar nesse oceano. Que oceano é esse? É desse amor de Jesus. Porque aí a gente vai estar realmente recebendo, vamos estar envolvidos para que a gente possa expressar um novo modo de ser. Através do quê? Do que a gente sempre escuta dentro da doutrina espírita, a caridade em ação, porque a caridade é esse movimento. Então, a gente precisa salvar nós mesmos da nossa ignorância, mas principalmente dessas mazelas que a gente tem aqui, já bem explicadinho por Kardec e pelos espíritos superiores, que é a chaga do egoísmo e do orgulho e do interesse pessoal. Enquanto a gente não se despojar desse homem velho, a gente vai continuar reencarnando, mergulhando e ainda não aprendendo. Então, que hoje a gente tenha aqui esse entendimento desses olhos de ver essa mensagem, desses ouvidos de ouvir a mensagem, para que a gente possa, de fato, se transformar. Eu sei que a evolução não dá salto, mas se a gente ficar naquela situação que não é para hoje, é para a próxima, a gente não dá nenhum passo em direção ao melhor. O melhor para nós e o melhor para o outro. Exato. Interessante que ele usa esse termo ouvir, né? E ouvir, todo mundo ouve, né? Tirando
quem é surdo, né? Todo mundo é capaz de ouvir. E aqui num país como o Brasil, principalmente, que é um país extremamente cristão, dificilmente você vai encontrar alguém no Brasil que já não ouviu falar de Jesus e das mensagens de Jesus, né? Então, ouvir, todo mundo aqui ouve. Só que esse ouvir aí, né, é no sentido do ter ouvidos de ouvir, né, e olhos de ver, que é aquele ouvir, mas não só porque compreende o português, né, mas ouvir porque penetra, né? Penetrou a sua alma. Ouvir com os ouvidos da alma, né? Aquilo ali realmente ir para o seu espírito, e você colocar em prática na sua vida, você realmente ouvir aquilo e você perceber que aquilo é o caminho a ser seguido, é o caminho a ser trilhado, né? Então, realmente, e como eu falei, tivemos a oportunidade de nascer no Brasil, que é um país extremamente cristão, então, se tem alguém que não vai ter essa desculpa para dar, somos nós, né? De que não ouvimos ou que não sabíamos. E aí, para completar, ainda conhecemos o Espiritismo, né? Então, tipo assim, acabou. A gente não tem mais desculpa nenhuma para dar, né? Precisamos, como a Júlia falou, a evolução não dá saltos, mas precisamos sair da zona de conforto, precisamos nos mexer, porque nem essa desculpa a gente tem mais para dar, né? Muito nos será cobrado por tudo que nos foi permitido ouvir já nessa encarnação. Exatamente. Tudo formatado, né? As regras todas do jejum, do pecado, da confissão, tudo muito formatado, né? Impressionante. Agora está sendo mais sentido, né? Menos formatado e mais sentido. Exatamente. Por isso que ele diz que tem que primeiro fazer a conversão interior. E depois tratar da conversão exterior. Né? Então é isso. Alguém mais? Bem, quero agradecer a Selma pelo estudo da noite de hoje. Agradecer a todos os presentes, agradecer ao João, que conseguiu estar presente conosco também. E, bem, semana que vem sou eu, pelo que eu vi aqui. Então, eu mesmo convido a todos a fechar os nossos olhos para fazermos a nossa prece de encerramento. Vamos, então, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, a todos os mentores e protetores espirituais da Casa de Emmanuel, num sentimento de amor, de gratidão por todo esse conhecimento que é derramado sobre nós. Que o Senhor permita que os nossos mentores abram nossos ouvidos para que tenhamos esse ouvido de ouvir e que essas palavras de Emmanuel, esse conhecimento da noite de hoje realmente penetre na nossa alma, penetre no nosso espírito e que seja parte do nosso dia a dia, que seja parte do nosso automatismo, trabalhar nas pegadas do Cristo em cada decisão do nosso dia a dia. Que assim seja e graças a Deus. Bem, meus irmãos, então compartilhem, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, deixem seu like para que a nossa mensagem possa se propagar aí e que mais pessoas possam ouvir, para que assim mais pessoas sejam batizadas, né? Que Jesus abençoe a todos nós. Fiquem com Deus. Uma excelente semana para todos. Batizada com uma consciência profunda, né? E não aquela batida só da boca para fora, não tem nada a ver. Com certeza.